Olá, meu nome é Júlia e está começando mais um Acervo e Cultura. Clara, roda a vinheta. No episódio de hoje falaremos sobre a arquitetura moderna brasileira no início do século XX. Para isso receberemos as arquitetas Gisele Silva e Juliana Souza. Ô Clara, cadê a Gisele? Sério, ela tá atrasada, não aguento mais. Em 1929, por conta da crise econômica no país, as exportações brasileiras caíram, fazendo com que o apoio do Getúlio Vargas crescesse. E ele também trouxe esse sentimento nacionalista para o Brasil. Em 1930, Lúcio Costa foi nomeado diretor da Escola Nacional de Belas Artes, apesar de que nessa época não conhecia muito sobre o modernismo. O governo tinha um programa de modernização que influenciou na arquitetura moderna, a qual também procurava pela identidade nacional. Em 1936, o Ministério da Educação encomendou a Lúcio Costa o edifício Capanema, sede oficial do Ministério da Educação e da Cultura. Trabalharam juntos Lúcio Costa, Afonso Reide, Carlos Leão, Herna de Vasconcelos e Oscar Niemeyer, Jorge Moreira e Le Corbusier. Lúcio Costa e Oscar Niemeyer ainda trabalharam juntos no Pavilhão Brasileiro para a Feira Mundial de Nova York em 1939. Tal projeto foi ícone do modernismo brasileiro e mostrou ao mundo o potencial da arquitetura brasileira. Um grande nome da arquitetura foi Gregory Warshawski, e ele foi um dos primeiros a introduzir as ideias modernistas no Brasil. Ele nasceu na Rússia, ele se formou em arquitetura e veio para o Brasil em 23, a fim de desenvolver as suas ideias. Sua carreira ela foi marcada por diversos tipos de protestos, e vale lembrar que ele chegou um pouco depois da Semana de 22, então todos os sentimentos estavam muito frescos na sociedade. A sua primeira casa modernista no Brasil foi somente em 1927, a residência Rua Santa Cruz, em São Paulo. Foi sua tentativa de iniciar uma casa racional, confortável, útil, com muita ventilação, luz e alegria. Construída em cimento, ferro e vidro e emoldurada por gigantescos cactos nacionais, fugia ao comum da época. A casa sofreu algumas alterações nos seguintes anos, modificando a fachada icônica de Gregory. Em 1984, o Condepat, IFAM e Compresp tombaram o conjunto, mas permaneceu abandonado e deteriorando. Desde 2008, é de posse da Prefeitura de São Paulo. Suas características mais marcantes foram arquitetura racional e lógica, a temporalidade das obras, aplicação racional dos materiais e funcionabilidade das plantas. Lúcio Costa nasceu na França e se formou na Escola Nacional de Belas Artes nos anos 20 e em 1929 foi nomeado diretor da mesma. Uma das principais obras está a sede do Ministério da Educação e Cultura, o famoso edifício Capanema, no Rio de Janeiro, onde o principal objetivo foi difundir as ideias do modernismo brasileiro. O térreo em pilotis, as aberturas horizontais, a fachada livre e o terraço-jardim de Le Corbusier são as principais características da sua obra. E ele era tão apegado a edifícios históricos e patrimônio que ele foi diretor do CHFAM. Um dos principais projetos do arquiteto é um conjunto do Parque Guinle, no Rio, construído respeitando a topografia do terreno e a vegetação já existente. A linguagem do complexo arquitetônico, composto por 6 edifícios, é marcada pelo uso de pilotis, elementos de proteção, modulação da fachada da forma ilógica, presença de materiais naturais, grandes aberturas e fachada livre. Os visuais também são marcantes devido à presença do parque. Em seguida, seus projetos foram voltados à área do urbanismo, patamares da Barra, a construção de Brasília e São Bento da Lagoa. Suas características principais são harmoniosa adaptação ao local, zoneamento lúcido e racional dos setores urbanísticos, simplicidade no traçado e eixos monumentais, aspectos plásticos marcantes. Oscar Niemeyer foi um arquiteto brasileiro nascido no Rio de Janeiro, responsável pelo reconhecimento mundial da arquitetura moderna brasileira, com mais de 600 obras pelo mundo. Sua principal característica foi o uso do concreto armado, vidro, curvas e vãos livres, com seu estilo inconfundível. Niemeyer foi casado com a também arquiteta e designer Anita Baldo, e logo depois se matriculou na Escola Nacional de Belas Artes, no Rio de Janeiro, se formando em 1934.
Trabalhou com Lúcio Costa, Le Corbusier e outros grandes nomes, contribuindo na construção de Brasília. Faleceu em 2012 de insuficiência respiratória, deixando um vasto legado. Oscar Niemeyer foi estagiário no escritório de Lúcio Costa. Ele e Le Corbusier trabalharam no projeto do Palácio Gustavo Capanema, no Rio de Janeiro, um marco da arquitetura moderna brasileira. Em 1940, Niemeyer fez projetos no conjunto arquitetônico de Pampulha, com Belo Horizonte ainda em formação. O complexo conta com cassino, hoje museu, restaurante, clube náutico e a igreja de São Francisco de Assis. Em 1956, o presidente Juscelino Kubitschek encomendou um projeto para a construção de Brasília, inaugurado em 1960. O Palácio da Alvorada e a Capela Anexa, o Palácio do Planalto, os edifícios do Supremo Tribunal Federal e do Congresso Nacional, a Catedral e o Teatro Nacional são parte do complexo. Durante o exílio na França, no golpe militar de 1964, o arquiteto abriu seu escritório em Paris, projetando o Centro Cultural Le Havre. Retornando ao Brasil em 1980, projetou o Memorial JK em Brasília e o Sambódromo no Rio de Janeiro. Afonso Ride, brasileiro, nascido em Paris em 1909, se formou na Escola Nacional de Belas Artes. Ele se preocupava com a organização do espaço e a implicação social, e por isso se destacou na área. Foi diretor do Departamento de Urbanismo na Prefeitura do Rio e por lá acabou participando do Plano Agache. Infelizmente, acabou falecendo aos 55 anos. O projeto do Conjunto Habitacional do Pedregulho, em 1947, é considerado um dos melhores projetos arquitetônicos sociais executados até hoje, expressando as diversas funcionalidades que um único espaço poderia oferecer. O Museu da Arte Moderna do Rio foi a obra que deu a ele o renome internacional, pela implantação e leveza da obra, proporcionada pelo uso do concreto armado aliado à estrutura que se confunde à obra. Suas características mais marcantes foram integração da estrutura como elemento marcante da composição e o uso do concreto armado como material nobre, equilíbrio plástico aliado à parcela social e escala urbana, a riqueza da flora e da paisagem e formas curvas expressivas em questão à plástica. Lina Bo Bardi foi uma das poucas mulheres independentes a participar do cenário da arquitetura. Nascida em Roma e naturalizada brasileira, ela acabou se formando na Faculdade de Arquitetura na Universidade de Roma, onde posteriormente acabou fundando seu escritório, que seria bombardeado mais tarde pela guerra. Lina foi sempre muito ativa quanto a revistas, fundando a Habitat, por exemplo, e também ativa as questões sociais, onde acabou se envolvendo no Partido Comunista em Milão, onde conheceu seu futuro marido. Em 1946, ele foi convidado a fundar e dirigir o MASP, e a Lina ficou responsável pelo projeto. Mais tarde, em 1951, a Lina ela acabou projetando a própria residência, que foi a famosa Casa de Vidro. A Casa de Vidro é concebida em um grande salão de vidro, vidrotis azuis e estrutura de ferro, sob suaves pilotis, que se confundem com a vegetação externa. A casa tinha muitos tapetes a fim de esquentar a residência e uma vasta coleção de vários tipos de arte. Hoje é um espaço de exposições artísticas. Em 1957, começou a construir a nova sede do MASP, na Avenida Paulista. Muda-se também para Salvador, onde dirigiu o Museu de Arte Moderna da Bahia. Outras obras de destaque foram o Sesc Pompeia, o Teatro Oficina e a Casa Benin. Prezou pela simplicidade e convívio entre as pessoas, integração do ambiente interno e externo com o uso de vidro, e traços simples, claros e leves são suas características principais. Paulo Mendes da Rocha nasceu em Vitória, no Espírito Santo, em 1928. Em 1954, se formou arquiteto e urbanista na Mackenzie. Foi assistente de Vila Nova Artigas no início da FAO de São Paulo. Fez parte da Escola Paulista da Arquitetura, expoente do brutalismo. Ocupou a cadeira de presidente do Instituto Brasileiro de Arquitetos e ganhou o Pritzker em 2006 e é o único que ainda está vivo. Mesmo nas obras recentes, sua arquitetura ainda mantém os traços do modernismo. Fez muitas intervenções em edifícios históricos, como o Sesc de 24 de Maio e a Pinacoteca de São Paulo. Suas características mais marcantes são essencialidade nas soluções construtivas,
arquitetura de profundo engajamento social, habilidades com concreto, brutalismo, racionalização da arquitetura, a água como um elemento integrante dos seus projetos. Esperamos que tenha gostado. Deixe seu like, se inscreva no canal e confira outros vídeos. Ative o sininho e até a próxima!